Hoje é dia de testar produto, vamos testar a paletinha da Quem Disse Berenice com a saga do Harry Potter. Eu sei que não é um produto que foi lançado agora, que não é tão novidade assim, mas isso não tira a minha animação, porque é um produto que eu já queria testar há muito tempo, porque eu sempre tenho um namorado aí, e nunca comprei e ganhei de presente, então é óbvio que eu vou aproveitar e vou fazer um vídeo sobre isso. Então nós temos aqui os pincéis e a paletinha, vamos falar da paletinha primeiro. Bom, na caixinha de descrição dela vem falando que é uma paleta que vem 36 sombras com 6 texturas diferentes, que oferece uma variedade de acabamento, sendo mate, brilhante, super brilhante, amanteigada, aveludado e ultra macio, e que se fundem aí, além de ter 6 produtos multifuncionais e super versáteis, que pode ser usado como blush e iluminador. Então a gente tem aí em cada casa de Harry Potter 9 sombras dos olhos, e na casa de Grifinória e de Lufa-Lufa a gente ainda tem os iluminadores e os blushes. Vou estar mostrando aí um swatchzinho pra vocês. E assim, a primeira impressão é que elas realmente são bem macias, pelo menos na hora que eu fiz o swatch. Deu essa sensação, algumas são amanteigadas assim. Olhando assim a paleta, sem ter usado ainda, pra mim só faltou um branco. Tem um preto na casa de Sonserina, então pra mim faltou um branco, ou ali na casa de Lufa-Lufa, ou na de cor no final também, que tem o prata e o azul como cor da casa. Mas a gente vai fazer uma make com essa paleta hoje. Também tem os pincéis, onde são um pincel multifuncional, que é o pincel do Ron, que é o pincel maiorzão. A gente também tem um pincel de aplicar sombra, que é o da Hermione. Ele não é tão macio assim como eu imaginei que fosse, é um pouquinho mais durinho, mas para aplicar sombra tem que ser assim mesmo. A gente também tem um pincel do Harry, que é um de esfumar grande, que ele parece ser um pouquinho durinho também, então a gente vai testar isso. Vamos ver como que ele esfuma as sombras. E a gente tem o pincel do Dumbledore, que é um pincel médio de esfumado também, que tem a mesma textura dos demais, não é tão macio, mas também não é super duro, tá? Mas a gente vai descobrir como funciona na pele. Bom, e pra quem não me conhece, eu sou a Juliana e hoje é dia de testar produtos novos. Vocês devem estar ouvindo um barulhinho aí no fundo, é só a chuva, tá bom? Aproveita aí a chuvinha como eu estou aproveitando também, porque eu gosto muito de chuva. E deixa ela aí de som de fundo pra vocês. Então assiste esse vídeo aí no fim do dia. A gente vai fazer primeiro os olhos, porque eu vou testar as sombras novas. Então eu não sei se elas são pigmentadas demais, se elas esfarelam muito. E aí acaba estragando a pele. Então a pele a gente vai fazer depois. Vamos começar com os olhos. Minha pele já está preparada. Vou usar o meu corretivo mousse da LF Pro. E eu quero fazer uma maquiagem amarela dessa vez, porque eu não tenho nenhuma maquiagem completamente amarela nesse canal aqui. Então a gente vai usar as cores da Hufflepuff, que é a Lufa-Lufa. E eu vou começar com a corzinha mais bege, que é a cor Dobby. Aqui está essa aqui, para fazer uma base ali para nossas sombras, porque eu não sei exatamente o que fazer ainda tô decidindo, mas assim, pegando com o pincel dá pra ver que ela solta bastante, não sei se dá pra ver aqui. Eu vou bater na frente de vocês para vocês verem o pozinho subindo, e agora a gente vai descobrir se é pigmentado ou não. Claro que cores bem claras assim, normalmente são menos pigmentadas, né? Mas ó, até que tá bem amarelinho. Na paletinha, ela parece ser mais bege do que amarela. O pincel, ele é meio durinho mesmo, então se você tem um pouquinho de dificuldade de esfumar, esse aqui pode ser ruim pra você, que você tem que ter a mão mais leve pra poder esfumar e não abrir buraco, por causa que o pincel é mais fino. Mas isso não quer dizer que o pincel é ruim, tá? Essa coisa do pincel ser mais macio, ser mais durinho, mais firme, é de pessoa pra pessoa. Tem gente que prefere o pincel mais firme porque ele dá mais precisão. Tem gente que prefere o pincel mais macio, facilita o esfumado. Eu quero tentar usar o máximo de cor que eu conseguir. Então vamos tentar elaborar bastante essa maquiagem. Assim, é uma sombra que pigmenta bem até. Não achei que ela fosse ficar tão amarela, achei que ela ia ficar mais um begezinho, mas ficou bem amareladinha. Isso não é ruim, porque ela é da paleta amarela, então tem que ser mais quente mesmo. E assim, até que esfumou super bem. Sombras claras, normalmente a gente não consegue ver quando elas caem muito, mas a gente ainda vai usar sombras mais escuras e vai descobrir se elas caem muito, esfarelam muito ou não. Na paleta, ela esfarelou bem, mas aqui na pele até que tá indo bem. Vou pegar aqui o meu pincel médio agora, e a gente já vai pro marrom cor Cedrico, que é um marrom médio. Vou aplicar aqui, ó, no meu côncavo. Essa cor já é um pouquinho mais firme. Vou até o centro do meu olho, tá? E vou esfumar no nosso begezinho. Essa cor aqui eu já achei que ia ficar mais pigmentada e não ficou. Esse pincel aqui é a mesma coisa do outro, ele é mais durinho. Então você pode sofrer um pouquinho mais com ele se você não tiver uma mão bem leve. Agora eu vou pegar um dos meus pincéis pequenos. Esse aqui já é bem mais fofinho. E vou vir com a cor Texugo no meu canto externo da minha pálpebra móvel. Essa cor aqui, ela
ela também esfarela bem. Vamos ver como ela vai pigmentar na paleta. Essa cor aqui parecia um marrom mais avermelhado, sabe? Mas ainda assim ele é quente até. Vou puxar aqui também, esfumar no marrom médio. Por aqui eu vou manter bem concentrada. E assim, gente, tô conseguindo esfumar bem até, sem cair qualquer tipo de pó na minha... Vou voltar com o pincel médio, marrom médio. E vou esfumar esse marrom mais escuro. Vou aplicar esse marrom médio aqui também, ó. Pra esfumar o mais escuro na minha pálpebra móvel. Só pra melhorar esse degradê. Limpei o pincel médio que a gente tá usando. E vou pegar a cor mais amarela da paleta, que é a Helga Hufflepuff. Vou tirar bem o excesso. E vou aplicar aqui, ó, em toda a minha pálpebra móvel. Vou aplicar com batidinhas mesmo, porque eu quero que ela fique bem pigmentada. Confesso que eu queria que esse amarelo fosse mais pigmentado, mas espero que aí na câmera dê pra ver como tá amarelo. Vou aplicar o nosso bege mais clarinho aqui no canto interno. Agora eu vou pegar o marrom mais escuro da paleta, que é o Sapo de Chocolate. Vou esfumar aqui, ó, bem rente assim. Vou pegar a cor Cálice de Helga, que é esse cintilante aqui, ó, mais clarinho. Vou aplicar no meu cantinho interno dos olhos pra iluminar. Vou pegar a cor Lealdade, que é um amarelo meio bronzer, sabe? Meio ferrugem, assim, não sei explicar. Vou aplicar aqui, ó, bem no centro da pálpebra. Assim, o pincel de aplicar sombra é como qualquer outro pincel, tá? Tenho certeza que se eu aplicasse com a mão, teria ficado bem mais intenso a cor. Mas até que ficou bem bonitinho. A cor mais escura mate, eu fiz só um puxadinho aqui, como dá pra ver. E ficou bem legal, não é difícil de esfumar também. E dá pra ver que nenhuma das sombras caiu muito no meu rosto. Então, assim, dá pra você usar depois de você fazer a pele, sabe? Você não corre risco. Pelo menos a paletinha da Hufflepuff, que é as cores amarelo. Agora eu vou fazer minha pele e minha sobrancelha e já vem pra gente continuar esse olho. Passei uma base, um pó nesse rosto, já fiz a sobrancelha também. Vamos terminar a parte de baixo dos olhos e depois a gente termina a nossa pele, porque eu quero usar os blushes e os iluminadores dessa paleta também. Vou pegar a cor Texugo com o meu pincel menorzinho de esfumar e vou aplicar aqui, ó, na parte inferior dos olhos inteira. Não esquece sempre de ligar com a parte de cima, tá? Vou pegar um pouquinho do marrom mais escuro que a gente usou, que é o Sapo de Chocolate. Vou aplicar aqui, ó, só no cantinho externo embaixo, só pra conectar com esse tracinho que a gente já tinha feito. E vou só com a sujeirinha pro meio do olho. Agora, com o marrom médio, que é a cor Cedrico, a gente vai esfumar esse marrom mais escuro. Lapisinho de olho marrom na linha d'água, pra gente dar acabamento nesses olhos. Agora eu vou usar o blush que tá na paleta da Grifinória. Vou usar esse mais clarinho aqui. Ah, mas antes eu vou passar um bronzerzinho só pra dar uma contornada no rosto. Vou usar o meu da Rola Glow mesmo. Vou usar o bronzer porque ele é um marrom mais quente e vai combinar bem com a maquiagem que a gente fez, tá? E vou passar onde eu sempre passo mesmo. Só um pouquinho, só pra dar uma profundidade nesse rosto. Bom, vamos lá pro blush. Vou usar a cor Nimbus 2000, que é o rosinha mate mais clarinho que tem aqui. Vou usar o pincel multifuncional, que veio também. E vou aplicar aqui, ó, bem na maçã do rosto. E vou subir um pouquinho para minhas têmporas. Esse pincel aqui, ele é bem mais macio do que os outros, tá? O blush pigmentou super bem, mas ele é bem sutil, sabe? Facinho de espalhar, só que ele solta um pouquinho de pó. E ele não é tão mate quanto parece na paleta, sabe? Ele tem um fundo de brilho, agora olhando aqui que eu tô fazendo, tem um fundo de brilho nele. Vou passar um pouquinho do blush que tem brilho de verdade, que é o Poção do Amor. E vamos ver se ele é mais pigmentado ou não do que o mate. Só bem aqui, ó, concentradinho. Assim, no primeiro momento não tô vendo muita diferença, não. Vamos aplicar mais um pouquinho? Não, tem diferença sim, agora eu vi. O brilho dele é bem fininho, sabe? Parece que vem de dentro da pele. São blushes lindos, tá, gente? Não tem nem o que dizer. Dá pra você construir, como deu pra ver aqui, colocar um produto, depois colocar outro se quiser. Dá pra você colocar mais e mais produto pra ir intensificando ele. Funciona super bem, tá? Vamos para os iluminadores. Vou pegar o meu pincel de iluminador mesmo. Esse é o W910 da Macrylan. E vou usar o iluminador mais clarinho que tem aqui. Peraí, deixa eu ver. Esse aqui é o Sorte Líquida e esse é o Cerveja Manteigada. Esse aqui tem um fundo mais dourado e esse um fundo mais branco. Não sei se dá pra ver na câmera, mas acho que eu vou usar o Cerveja Manteigada. Eles são bem parecidos, tá? É bem sutil a diferença. Vou usar o Cerveja Manteigada no rosto. Então, vou pegar com o meu pincel, vou aplicar aqui, ó, bem no alto da minha maçã. Vou puxar para minhas têmporas também. E é um iluminadorzão, hein? Agora, o Sorte Líquida eu vou usar nos meus olhos. Vou pegar com o meu pincel pequeno. Vou aplicar aqui, ó, no cantinho interno para iluminar mais.
e no alto da sobrancelha. Nossa, a maquiagem tá pronta, mas eu quero ver se a sombra cintilante vai ficar ainda mais cintilante se eu passar com o dedo. Então eu vou pegar a sombra que a gente usou no centro dos olhos, aquela lealdade. O dedo tá bem diferente a cor. E vou aplicar com o dedo na minha palma. E dá pra ver diferença. Vocês conseguem ver a diferença de um olho pro outro? Porque aqui no ao vivo, essa aqui pigmentou muito mais. Agora, vamos igualar, né? Não vai ficar estranho. Uma máscara marrom agora seria bom, mas como eu não tenho, a gente vai usar de sempre mesmo, que é a Bomba Maga Cílios, porque ela não tem erro. Maquiagem pronta. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso tutorialzinho. Agora a gente vai falar sobre os produtos, começando com os pincéis. Bom, não tem muito o que falar sobre eles. São um pouquinho mais firmes, as cerdas, principalmente os de esfumar. Então, dependendo aí, quem não gosta muito, não vai curtir muito esses pincéis, tá? O pincel de aplicar sombra não é muito diferente de qualquer outro pincel. Então, assim, se fosse só pra comprar ele, talvez eu não compraria. Apesar de que eu gostei, sabe, da estética, é um colecionável. Então tem essa questão também de ser um colecionável, então muita gente compra por ser colecionável. Mas o pincel em si, ele é um pouquinho mais durinho. Quem gosta de mais precisão na maquiagem vai gostar bastante deles. Quem não gosta tanto de precisão, prefere um esfumado mais fácil, mais rápido. Vai ter um pouquinho de dificuldade, mas eles esfumam super bem. E o pincel grandão é o mais macio, ele é muito bom pra aplicar blush, pra aplicar iluminador. Tenho certeza que dá pra aplicar contorno com ele também, apesar da gente não ter testado. E eu usaria ele muito pra varrer o pó, que eu sempre deixo um bakezinho embaixo dos olhos, dependendo do tipo de maquiagem que eu vou usar. Então esse pincel aqui serviria super bem pra pó também. É o mais macio e é o que eu mais gostei. Sobre a paleta, eu achei ela muito bonita. Eu gosto, assim, dessa embalagem que é tipo um livrinho, sabe? Combina muito em ser um colecionável e tudo mais. Mas dá pra ver que não é uma paleta tanto pra viagens, né? Apesar dessas cores aqui serem bem neutras, um marrom bem quente, como deu pra ver aqui no vídeo, não é uma paleta que você vai levar pra viajar, é uma paleta colecionável. Mas se você gosta muito de colecionável e gosta muito de maquiagem com cor, como eu, você vai conseguir usufruir bem dessa paleta, tá? Claro que eu não usei todas as cores ainda, me conta aqui qual a próxima casa que vocês querem ver uma maquiagem fazendo. Mas, assim, olhando de modo geral, dá pra você fazer um olho completo com as cores que tem aqui. E você tem 4 tipos de cores diferentes. Inclusive, você consegue fazer uma neutra, como foi a que a gente fez hoje. Se eu não tivesse colocado o amarelo, teria sido uma maquiagem neutra do dia a dia mesmo, teria dado super certo. Então, é uma paleta que eu gostei muito. Os produtos esfumam bem, pelo menos as sombras que eu usei aqui, deu pra ver que elas esfumam bem, mas não esfarela demais. É fácil de aplicar. Algumas são amantegadas, assim, que eu senti a diferença, essa cor lealdade que eu passei no dedo e passei aqui. Ela é mais cremosa, mais amanteigada, e eu gosto desse tipo de sombra, somente porque ela dá mais destaque na maquiagem, mas os brilhos são lindos também. Claro que os iluminadores mais escuros e o blush mais escuro vai ser mais difícil de eu usar, eu posso usar numa sombra, por exemplo. Eu só incluiria algum trio aí de contornos nessa paleta para que ela seja realmente multifuncional, tá? Mas assim, não é algo que, ai, acabou com a paleta, pra mim não presta, tá? Porque eu gostei muito das cores que estão aqui, e são cores que normalmente eu não acho tão fácil, principalmente os verdes e os azuis. E tem alguns verdes aqui que são bem claros e alguns que são verdes mais opacos, musgo, e verde mais intenso. O que não é sempre que você acha, tá? O azul também, pra mim faltou um azul mais claro, mate, mas assim, de modo geral, eu gosto muito da composição de cores. E como eu disse, pra mim falta um branco, mas tudo bem, entendeu? Então assim, é uma paleta que eu vou usar muito, é uma paleta que eu gostei muito. Me conta aqui nos comentários qual a próxima maquiagem da paleta do Harry Potter vocês querem ver por aqui, qual a casa de vocês também, tá? Então assim, pra mim a paleta é 90%, sabe? E eu compraria, mesmo que seja um pouquinho mais carinha, eu ainda compraria, tudo bem que eu ganhei, mas eu tava nos planos comprar no futuro e sim, eu compraria sim, não sinto que eu iria me arrepender disso. O amarelo poderia ser mais pigmentado, o mate, mas tudo bem. Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você gostou da maquiagem, da composição de cores, se você quer testar essa paleta também, se você gosta dessas maquiagens mais temáticas, porque eu gosto bastante. Então vamos conversar sobre isso aqui nos comentários, tá bom? Não deixa de me seguir para ver as próximas maquiagens da paleta do Harry Potter e outros tipos de maquiagem também, tá bom? E por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo.